Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Começando hoje com o módulo 8, que fala sobre triângulos. O que é um triângulo? O triângulo ele é um polígono formado por três lados, três vértices e três ângulos. Para ser um polígono, ele precisa ter a mesma quantidade de vértices, ângulos e lados. Quando eu coloquei aqui três pontos não colineares A, B e C, prof, o que significa não colineares? Não colineares significa não estar na mesma reta. Então, o A, o B e o C, eles não estão localizados na mesma reta ao mesmo tempo. Então, eu consigo formar um triângulo com a ligação desses pontos. E esses pontos no meu triângulo, eles são chamados de vértices. Com a ligação do meu vértice A com o vértice B, eu formei o lado AB. Com a ligação do meu lado B, do meu vértice B ao vértice C, eu formei o meu lado BC. E com a ligação do meu vértice C ao vértice A, eu formei o lado CA ou AC. Não tem problema se ir ou voltar o nome. Então, o lado CB é o mesmo que o lado BC, ok? A região interna do meu triângulo ela é chamada de região triangular. Então, também tenho dentro da minha região triangular os três ângulos, o ângulo C, o ângulo B e o ângulo A. Conhecendo o que é um triângulo, vamos lá. Classificação de um triângulo. Nós conseguimos classificar um triângulo de acordo com as medidas dos seus lados. Eu vou chamar de triângulo equilátero todo triângulo que tiver os três lados com a mesma medida. Então, se aqui vale 5 e aqui também vai valer 5. Então, sempre que tiver os três lados com a mesma medida, se chama equilátero. Quando nós tivermos um triângulo chamado de isósceles, é porque ele possui apenas dois lados de mesma medida. Este lado e este lado são iguais, e esse daqui com uma medida diferente. Então, de novo, isósceles quando eu possuir dois lados de mesma medida. E por último, o escaleno, quando os três lados têm medidas diferentes. Então, eu não tenho nenhum dos três lados com a mesma medida. Então, nós chamamos ele de escaleno. É muito importante nós sabermos a classificação de um triângulo de acordo com os seus lados, ok? Então, equilátero, isósceles e escaleno. Nós também podemos classificar um triângulo de acordo com a medida dos seus ângulos. Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Esse triângulo vermelhinho, ele é meu triângulo acutângulo. Por que ele é chamado de acutângulo? Porque ele possui os três ângulos agudos. Lembrando que agudo significa menor que 90. Então, eu tenho três ângulos aqui menores que 90 graus. O triângulo retângulo é quando ele possui um ângulo reto. O que quer dizer ângulo reto? Quando o ângulo vale 90 graus, que é esse meu triângulo azulzinho, ó, a marcação do meu ângulo reto, do meu ângulo de 90 graus. E o meu triângulo obtusângulo é quando ele possui um ângulo obtuso. Prof, sempre o triângulo obtusângulo ele vai ter somente um ângulo obtuso? Sim, somente um. A prof colocou aqui a marcação, também um ângulo obtuso, então é chamado de obtusângulo. Também é muito importante nós lembrarmos desses nomes, ok? Esses nomes é de acordo com os ângulos do meu triângulo. Relação entre as medidas dos ângulos internos de um triângulo, recobrimento do plano com triângulo. Vocês viram ano passado que nós podemos juntar vários polígonos, um com o outro, e formando uma figura. Nesse primeiro exemplo aqui que eu coloquei os hexágonos, que a apostila de vocês colocou os hexágonos juntos, eu tenho hexágonos regulares, que a medida do ângulo interno vale 120. Vocês viram que vocês conseguiram montar aqui, ó, os três hexágonos juntos, eu formei a união deles sem sobrar nada e sem sobrepor um em cima do outro. Então, ficou juntinho, certinho. Por que que eu consegui fazer isso aqui e quando eu fui tentar fazer com o pentágono não deu certo? Porque sempre quando nós fazermos uma volta completa, tem que me dar 360 graus. 120 mais 120 mais 120 me dá os 360, então eu consigo fechar. Agora, o ângulo de 108 graus, eu consigo juntar 108, 108, 108 até formar 360? Eu não consigo. Então, o 120 ele é um divisor do 360 e o 108 ele não é. Por isso, nós não conseguimos fazer a junção.
Então, nessa perguntinha, quando ele fala qual é a condição que deve ser satisfeita por um polígono regular para que ele possa ser usado no recobrimento de uma superfície plana, sem que haja sobreposição de peças ou espaços vazios. Então, qual que é a condição para que isso daqui aconteça? O meu número, ele tem que ser divisor do 360 para isso acontecer, ok? Confirmação da propriedade dos ângulos de um triângulo. Nós viemos falando bastante isso na sala de aula, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. A prof colocou aqui para vocês observarem por que dá 180 e eu quero que vocês acompanhem em casa isso, fazendo cada um seu triângulo também. Então, primeiro passo, você vai desenhar um triângulo qualquer e vai pintar os seus ângulos, como mostra a imagem. Ó, a prof pintou de rosa, de verde e azul. Depois você vai fazer 3 divisões dentro do triângulo, ó. Divisão de qualquer maneira você pode fazer, desde que você consiga fazer essas 3 divisões. Ó a maneira que a prof fez, só para ficar mais legalzinho. Só que vocês podem fazer a divisão de acordo com o que vocês quiserem, desde que vocês estejam dividindo os 3 ângulos, por exemplo. Esse ângulo azul vai ficar numa parte, o ângulo verde na outra parte e o ângulo rosa na outra parte. Terceiro, você vai recortar essas 3 partes, ó. Recortei, onde eu fiz a marcação, recortei e deixei os 3 ângulos separados. Quarto, eu vou juntar as 3 cores. Coloquei o rosa com o verde com o azul. O que aconteceu? Formei uma reta. E sempre que forma uma reta, nós comentamos que dá quantos graus? 180 a minha volta aqui, a minha meia-lua, correto? Prof, mas isso só vai acontecer se eu fizer esse tipo de triângulo? Qualquer triângulo que vocês desenharem vai ter que me dar essa retinha aqui na hora que eu juntar as 3 cores dos meus ângulos, ok? Então, todo mundo tentando fazer o seu em casa, tá bom? Então, a gente consegue observar por esse teste que sim, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, ok? Hoje, por enquanto, a prof vai parar nessa explicação. Amanhã eu volto.